Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nós já louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Agora vem a melhor parte, a palavra de Deus. Porque é através da palavra que Ele te direciona, que Ele fala com você, que Ele te cura, que Ele trata, que Ele nos dá entendimento espiritual. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Soberano Deus e Pai, que o Senhor possa estar falando conosco através do Teu Espírito Santo, que nós possamos estar entendendo a mensagem, a Tua palavra, nos fortalecendo. E obrigado por essa rica e maravilhosa oportunidade de poder estar aqui. Tiago, capítulo 3. Vamos lá. A palavra de Deus fala assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos o homem, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Tampouco fonte d'água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto, mas antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora,
é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que os promova a paz. Podeis assentar, irmãos. A palavra de Deus aqui, ela está falando sobre aquilo que a gente fala sem pensar. A nossa maldade quando a gente está no mundo. E mesmo depois que a gente passa a andar na palavra de Deus, a gente tem que continuar vigiando e orando para que não entramos em tentação. É um aprendizado. A maioria das guerras são feitas por causa de palavras do mundo, da língua maldosa, invejosa. As contendas. Todas as contendas começam com bate-boca. Não é verdade? Todas as brigas começam com bate-boca. O mal falar do outro. O mal dizer do outro. E a palavra de Deus, ela serve para que a gente vigie. Ele fala que o navio grande, no meio de uma tempestade, apenas o leme, que é pequenininho, é que manobra aquele navio. Então, além do leme, tem alguém manobrando aquele navio. Só por nós mesmos, sozinhos, nós não conseguimos sair dessa falácia de olhar as pessoas e julgarem aquelas pessoas que estão caídas, aquelas pessoas que não conseguem sair do vício, das drogas, da bebida. Mas a palavra de Deus, ela fala para a gente não julgar, não é isso? Jesus não falou? Tire as travas da sua vista para depois você falar das pessoas. Ele não pede para que a gente olhe para as pessoas que estão perseguindo você, cada um de nós. Quando nós andamos lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, Tiago já tinha sido degolado, e não mataram Pedro porque começava-se ali as festas dos pães asmos. Era 7 dias de festa. Então Pedro ficou ali preso, vigiado por 4 soldados, até esperar esses 7 dias. Você sabe o que a igreja fez? Ela orou. Ela orou para que o Senhor operasse naquele lugar, para que libertasse a Pedro, que estava preso, não tinha como ele sair. Ele estava com os pés e as mãos amarradas, correntado. E além daquilo, tinha mais 4 soldados junto com ele. Herodes tinha colocado, falou: esse aí não vai me escapar não. Aos olhos humanos, Pedro estava condenado. Passou-se o primeiro dia, nada aconteceu, a igreja orando incessantemente. Mas Pedro confiava em Deus. A igreja confia em Deus. E a partir daquele momento continuava uma oração incessante. O povo judeu perseguindo os cristãos porque só levava a palavra. Com a maldade no coração, com a inveja. E é isso que faz com que se diferencie o povo de Deus para o povo do mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado e alimentar desse alimento e entender que nós precisamos de ser tratado isso dentro de nós. Porque o princípio das guerras, o princípio do mal, o princípio de tudo é a falácia, é a língua maldosa, que traz contendas, que quer simplesmente, que tem inveja, que quer fazer com que as pessoas se maltratem uma das outras, que não tenham entendimento, que não tem aquela busca, que não tem aquele amor, que a palavra de Deus, ela nos mostra. Pedro continuava naquela situação, não tinha como ele sair daquele lugar. Mas ele continuava ali dentro, orando a Deus, junto com a igreja. E aí veio o milagre, um anjo entrou lá e o tirou. O libertou daquela situação.
Então a palavra de Deus está falando, nós não temos a mínima condição da gente sair dessa situação, sozinho. Porque quem estava lá no remo, quem estava controlando o remo no timão, é o Espírito Santo. É isso que ele está falando para nós. Se você deixar o Espírito de Deus direcionar a sua vida, direcionar a sua voz, direcionar a tua palavra, ele vai te fazer você crescer cada vez mais. E nós temos que confiar, não temos? Para que isso aconteça, não é preciso de ter uma confiança. Só que para você confiar é preciso de quê? De caminhar. De caminhar, de buscar, de crescer cada vez mais. Entender. Tudo no começo, a gente não tem aquele entendimento da palavra de Deus. Você começa a estudar, você não entende. Aí com o tempo você vai aprendendo, você começa a trabalhar em determinado serviço, você não sabe o que tem que fazer lá, você não sabe como fazer. As pessoas vão ensinando e você vai aprendendo e você vai ficando bom naquilo. E a mesma coisa é na palavra de Deus. Quando você começa a ouvir e você começa a querer, eu quero mudança na minha vida, Espírito Santo de Deus, ele começa a mudar. Começa a te direcionar assim como ele nos direcionou. O mais importante de tudo, sabe o que é? É a gente não desistir. Nunca desista da palavra de Deus. Pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor. Nós estamos aqui glorificando o nome de Deus e Ele tem nos abençoado. Você quer fazer parte desse povo que recebe a bênção de Deus? É caminhar junto. Mas a palavra de Deus fala, ó, a porta vai ser estreita, no começo vai ter dificuldade, você vai querer desistir, você vai ter fome, você vai ter sede, mas você clamando a Deus, o milagre acontece no meio de nós. Aí vai chegar num ponto que você vai aprendendo a ser dependente de Deus. Quando a gente é criança, a gente não é dependente dos pais. A gente não aprende a andar, a falar, a rir, a se alimentar. A mesma coisa. Deus quer que você e que eu nos tornemos dependentes dEle para que Ele venha nos mostrar o melhor caminho. Mateus capítulo 16, a palavra de Deus fala assim, Mateus 16, vamos navegar na palavra de Deus, Mateus 16. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você vê aquele Pedro que andou sobre as águas, aquele Pedro que andou com Jesus, aquele Pedro que deixou tudo que estava fazendo. Ele deixou uma empresa pesqueira para fazer a vontade de Deus, para caminhar com Deus. Ele não sabia direito o que ia acontecer, mas isso é ter fé. Ter fé é quando você não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas Deus estando contigo, Ele tem sempre o melhor para nós. Sempre o melhor para nós. Então você vê aqui nesse momento o inimigo usando a língua de Pedro para fazer com que Jesus desistisse daquela situação que ele ia ter que passar. Porque Pedro olha para Jesus quando ele diz que ia perecer, ele tinha que perecer pelo Evangelho. E aí Pedro, ao invés de concordar, disse: nunca que o Senhor vai morrer, o Senhor não vai morrer não, o Senhor vai ficar com nós aqui na terra. Mas se Jesus ficasse vivo, nós não teríamos a nossa salvação. Se Jesus ficasse vivo,
ele não ressuscitaria no terceiro dia. Tudo isso fazia parte dos planos de Deus, porque os planos de Deus são sempre maiores do que o nosso. Então, quando você não conhece o Espírito Santo, você não conhece a palavra, quando alguma coisa acontece com você que você fica com raiva, você já maldiz aquela pessoa, você já fica com raiva daquela pessoa, já usa palavras para ofender aquela pessoa. E essas palavras que você usa está do maligno dentro do teu coração, e você não tem a palavra de Deus para te proteger, proteger da situação. Você está vendo aqui Pedro, ao mesmo tempo fazendo com que Jesus desistisse da obra, desistisse de morrer por nós. Mas o Espírito de Deus estava em Jesus e era Jesus. E o Espírito de Deus viu o próprio Satanás falando através da palavra e disse para ele: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então é muito difícil a caminhada? É claro que é. Porque às vezes a gente começa uma caminhada e você já quer que aconteça maravilhas na sua vida, na nossa vida, porque aí a gente ainda está com o pensamento do mundo. Porque quando a gente está no mundo, você quer as coisas para ontem. Não é assim? Você quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível. E aí quando você se depara diante da palavra de Deus, aí vem a vontade de Deus, o tempo de Deus, a mudança que Deus vai fazer na sua vida, e isso demora. Na vida de Noé demorou 90 anos para ele fazer a obra, mais de 90 anos. Na vida de Moisés foi 40 anos, ele com 82 anos que começou o ministério de Moisés. Ele com 82 anos teve que andar mais 40 anos no deserto, aprendendo, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela mostra para a gente, às vezes a gente tem que respirar, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Mas aonde que eu vou encontrar isso? Eu não consigo. No Espírito Santo de Deus, na busca dele. Buscar-me-eis e achareis. Não é assim que a palavra de Deus fala? Então, depende de quem? É de você, é de mim, de cada um de nós. Porque o Senhor, Ele nunca vai interferir no seu livre-arbítrio. Porque às vezes as pessoas vêm, ouvem a palavra, mas elas não conseguem entender direito e logo elas desistem. O que eu posso fazer? Nada. O que o Senhor Jesus pode fazer? Nada. Mas lembra, a palavra de Deus é uma semente colocada dentro do teu coração, que mais cedo ou mais tarde ela vai germinar. E às vezes passa-se anos, e às vezes você se depara com uma situação que você lembra daquela palavra e fala: realmente aquela palavra faz uma diferença na vida. É aquilo brotando dentro de você, é a palavra de Deus brotando dentro de você. Jesus Cristo fala: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade porque Jesus nunca mentiu. Ele é o caminho porque se você quer chegar à eternidade, precisamos dele. Ele é a vida porque sem a palavra de Deus nós não temos vida. Nós temos decepções todos os dias. Nós temos momentos de tristeza e às vezes temos que alegrar com a bebida, com a droga, com tudo aquilo, e no outro dia volta-se a mesma situação que estava. Enquanto que você, quando alimenta da palavra de Deus, você tem eternidade, uma verdadeira alegria. Jesus fala: eu te dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Por quê? Porque o mundo é barganha, ele te dá algo e te pede em troca. É desse jeito. O mundo te dá uma coisa e te pede em troca. Como assim? Judas Iscariote não recebeu 30 moedas de prata para vender Jesus? 30 moedas de prata Judas entregou para vender Jesus. Mas ele ficou com as moedas? Não. Por quê? Porque o maligno é invejoso. A mesma hora que ele te entrega, ele te tira. É o mundo, barganha.
Enquanto que a palavra de Deus, ela for entregue para você, ela é sua. Ela te transforma, ela te deixa com mais alegria, com mais vontade de aprender, de crescer. Veja a gente aqui hoje. Nós estamos em poucas pessoas, mas glória a Deus por isso. Eu fico feliz com aqueles que vieram. Eu fico alegre com aqueles que vieram ouvir um pouco da palavra de Deus e entender um pouquinho dela. Talvez triste por aqueles que poderiam estar vindo, mas por algum motivo ou não conseguem ter força suficiente. Mas é livre-arbítrio, é a escolha de cada um. Se alguém escolhe não querer andar mais, quem sou eu para ir lá e pegar a força e trazer? Não posso fazer isso. O Senhor também não fará isso. Ele quer que essa pessoa depois ela aprenda com o tempo que aquele é o melhor caminho que eu podia estar. E não o caminho que eu estou querendo andar hoje. Não é verdade? Não é assim? Foi por isso que Judas, quando vende Jesus, ele se arrepende. Porque ele fala, por que eu fiz isso? Por que eu fiz eles matarem Jesus? Se ele não fez mal a ninguém, não fez mal nenhum a ninguém. Aí veio o verdadeiro arrependimento, só que não tinha como, sabe por quê? Porque aquilo que Judas fez, matou Jesus. Então não tinha como ele voltar atrás. Pedro negou, mas o negar de Pedro não matou Jesus. O negar de Pedro entristeceu a ele mesmo. E ao mesmo tempo fez ele saber que Jesus tem toda a palavra da verdade. Quando Jesus disse, você vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. Antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Aconteceu do mesmo jeito que o Senhor falou. Então o que nós temos que fazer? Aprender a confiar, a vigiar. A vigiar o nosso falar, a vigiar a nossa língua, para não falar mal das pessoas. Porque o Senhor Jesus fala na palavra lá que está em Mateus 5, se eu não estiver enganado. Quando alguém perseguir você, você não deve perseguir aquela pessoa, de maneira nenhuma. Você deve orar para aquela pessoa, para que o Senhor abra a visão dela e mostre por que você está perseguindo um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. E aí o Senhor muda o cenário daquela pessoa e ela começa a enxergar que precisa realmente da palavra do Senhor. Em Gênesis capítulo 3, então você vê a palavra de Deus, a verdade. Tudo começou aqui. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais, Gênesis 3. 3. Comecinho. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que é que Deus falou para Adão? No dia que você comer da árvore do conhecimento, do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre. Aí a serpente entra no jardim, com a língua venenosa, com mentiras, porque o mundo é mentiras. Você já viu tanto que é difícil não mentir? É a coisa mais difícil é não mentir. Então isso vem daqui, da essência do homem, da queda do homem. Aqui o homem aprende a mentir, a ter inveja, a manipular, porque tudo aquilo que estava na serpente foi passado para o homem. A partir desse momento ele é expulso do jardim, porque desobedeceu a palavra de Deus. A serpente atacou o homem dentro do jardim. Aí você vê lá na frente Jesus Cristo atacando a serpente no mundo.
para nos resgatar de novo. É difícil de entender? Mas não é impossível. Por quê? Porque nada é impossível para Deus. A partir do momento que você quer realmente entender, você precisa de quê? De buscar. Porque quando nós buscamos, nós conseguimos achar, encontrar. Mas existe um tempo para que a gente consiga entender determinadas coisas da palavra de Deus. Algumas pessoas entendem mais rápido, outras pessoas demoram um pouco mais, mas o importante é a caminhada. Esse é o sentido, a caminhada. Existiam 12 discípulos, 12. Um não conseguiu chegar. Depois continuaram os 11. Foram sendo mortos. Tiago, degolado, foi o primeiro. Depois assim por diante, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas sabe por que eles não desistiam do Evangelho? Porque existe alguma coisa além daquilo que você consegue enxergar. Deus. Porque a obra de Deus, ela é feita assim. Pessoas que deram a sua vida para que a palavra continuasse avançando através de outras pessoas. Através da palavra de Deus, através do poder de Deus. Então você vê a língua maligna entrando dentro do jardim do Éden e manipulando Eva com palavras que iam contra a verdade, que era a verdade que Deus tinha dado a eles. Não comereis que morrereis. Eles comem. A partir desse momento, Deus os tira do jardim para não comer da árvore da vida que estava lá. Mas por que não comer da árvore da vida? Você sabe por quê? Olha que coisa interessante. A palavra de Deus é a árvore da vida. Você olha na árvore da vida, você não vê atrativos, você não vê cores. Você olha para aquele fruto que o mundo oferece para você, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem sabor, mas ele te leva para a morte. Então foi por isso que Adão e Eva não comeu do fruto da árvore da vida. Porque a árvore da vida não era atrativa aos olhos. A palavra de Deus, se você prestar atenção no começo, ela nunca vai ser atrativa. Porque você tem que se desviar do mal, você tem que parar de falar mal das pessoas, você tem que morrer para o mundo, você tem que nascer para Cristo, você tem que ser dependente de Deus, você tem que andar numa porta estreita, você tem que andar no deserto. Então isso não é atrativo para o homem, nem para a mulher. O que é atrativo para o homem e para a mulher? É coisas que se resolvem os seus desejos rápido, não é isso? Comeu um bom bolo, bem gostoso, tomou um refrigerante, se saciou a sua fome rapidamente. E a palavra de Deus, ela tem um mistério. Para você saber o gosto, sentir o gosto e o sabor, você precisa de andar no deserto. Por que no deserto? Não foi no deserto que caiu o maná do céu? E que no começo aquele povo comeu do maná, o que eles falaram? Nós não aguentamos mais comer desse pão vil. Não foi isso? Não foi isso? Por quê? Por causa do sabor. É preciso uma longa caminhada para você começar a saber. Tá bom. Isso é muito bom. Porque vai depender de você querer andar nesses caminhos. Então por isso que Adão e Eva não comeu do fruto da árvore da vida. E assim foram manipulados pela serpente. A partir daí entra-se a manipulação da maldade no coração do homem, e que veio de lá para cá até os dias de hoje. É por isso que vocês e nós, quando estávamos no mundo, que não adianta a pessoa falar, eu não sinto inveja. É mentira. Sente sim. Eu não fico com vontade de brigar com a pessoa que me falou mal de mim. Mentira! A pessoa fica doidinha para brigar e descabelar enquanto não briga. Porque esse é o mundo, isso foi o que foi ensinado.
E o Senhor Jesus fala: se bater na face direita, vire à esquerda. É fácil? Não. Mas alguém vai brigar com você, vai te bater porque você está buscando a palavra de Deus? Não. Pode ser que sim, mas se acontecer, quem vai tomar a tua causa é Deus. E aí a coisa é grandiosa, muito grandiosa. Então, a partir desse momento aqui, a mentira entra no coração de Adão e de Eva, que trocaram a verdade pela mentira e a vida pela morte. É por isso que nós temos um tempo determinado nessa vida. Nós nascemos, vivemos tal tempo e morremos. E não adianta que você faça, não adianta. Do começo até o final, sempre foi assim. Até o dia que Jesus Cristo chegou para nós. Foi quando morreu Lázaro, 4 dias, Jesus Cristo fez ele levantar de novo, mostrando para mim e para você: se vocês acreditarem na minha palavra e andarem nos meus caminhos, e vigiar e orar para que não entreis em tentação, também faço com vocês. Em Atos capítulo 9, Atos Apóstolos, lá no finalzinho, depois de João. Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo era o quê? Um perseguidor. Usava das palavras para atingir os cristãos. Usavam das palavras para prender os cristãos, para matar os cristãos. Então aquilo que ele usava da sua língua, aquilo que saía da sua língua, era para maldizer, caluniar, perseguir e matar. Mas o que ele não conseguia entender, e aquilo que você tem que observar, é o seguinte: como que pode um povo glorificar esse Jesus Cristo que não tinha uma coroa de ouro e nem um cavalo branco? Como pode esses cristãos glorificar Jesus que, ao invés de um alazão, veio montado num burrinho, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada? É por isso que tem muitas igrejas que não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque é mistério. Você tem que entender o profundo das coisas de Deus, que vai sempre contra tudo aquilo que a gente achava que estava certo. E Saulo, no meio de toda aquela perseguição, um dia ele, não entendendo, começa a perceber que existia algo que ele não conseguia enxergar no meio daquele cristão, daquele povo, quando foi a morte do diácono Estevão. E através da morte de um cristão, aquilo que a gente falou, que muitos deles morreram por causa do Evangelho, para que esse Evangelho chegasse até aqui onde nós estamos. Porque não existe honra maior do que você se sacrificar para Deus. Sacrificar, que eu digo, é você esforçar o máximo para você entender aquilo que Deus quer para você, para mim e para nós. Ele já deixou o seu filho morrer na cruz. Você quer mais o quê? Olha o que ele fez para que nós fôssemos salvos. Você pode ter o melhor aqui nessa terra? Pode, mas primeiro ele vai transformar você em espiritual, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco,
o muito lhe acrescentarei. São as regras de Deus, não tem como fugir delas. Aquele cara que estava perseguindo no momento, tem um encontro com nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Porque estava perseguindo a igreja, então estava perseguindo Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Só que algo acontece na vida de Paulo que é muito bom para a gente aprender. Quando ele entende um pouco da maravilha de Deus, ele muda totalmente. E a mudança, ela não vem sem ações. A mudança, se você ficar parado, você não mudou. Você tem que continuar alimentando, buscando, caminhando com esse povo que caminha no deserto. Faz parte do processo das coisas de Deus. E Paulo se levanta e já começa a pregar o evangelho. Ele se vê numa situação tão interessante que no meio da caminhada de Paulo, os cristãos não confiavam nele porque ele perseguia os cristãos. E os judeus não confiavam mais nele porque ele fazia parte dos judeus e mudou para o lado dos cristãos. Ele estava sozinho. Sozinho não. Ele estava com Deus. Deus só estava dando um tempo para ele, para encaixar ele na obra. 10 anos demorou para que ele soubesse que a palavra tem poder. E a partir de agora, ele não amaldiçoa mais, ele abençoa. Então somos nós. Nós temos que continuar sempre abençoando as pessoas, independentes da situação que ela está passando. Independente se ela está te perseguindo ou não. Ore para Deus e Deus muda o coração daquela pessoa. Ore para Deus para que te fortaleça, para que você venha entender a palavra de Deus, para que você continue caminhando conosco. Lucas capítulo 4, para terminar, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4, glória a Deus, aleluia. Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha que incrível. Jesus Cristo foi batizado por João Batista, porque ele precisava de receber o Espírito do Pai, o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, o Espírito guia para onde? Para o deserto. Ele vai para o deserto e fica 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, nada. Sabe por causa de quê? Por causa de mim e de você. A partir desse momento aparece o maligno, usando de palavras torpes e mentirosas, e tentando manipular de toda maneira para que a palavra de Deus não cresça. Mas Deus é Deus e não perde batalhas. E ele começa assim: disse então o diabo: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Você está vendo que Jesus, ao invés de criticar, de xingar, de ficar bravo, de mandar ele passear, Jesus Cristo usa a própria palavra para se defender e não o ataca. Está vendo tanto que é bonita a palavra de Deus? Jesus não atacou, se defendeu. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio. Então não é só de alimento da nossa carne. Nós temos que comer temos, mas você precisa de algo além disso. Você precisa de alimentar dessa palavra para você entender que nós nascemos para ser imagem e semelhança de Deus. Só que para isso acontecer é preciso que a gente caminhe na palavra. Porque o diabo ele nunca vai desistir. E outra, quando você aproxima da igreja, quando nós aproximamos da palavra de Deus, aí nos primeiros dias parece que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. A pessoa fica doente,
sempre acontece alguma coisa para não vir ouvir a palavra. Mas a força, o livre-arbítrio é seu, e ele não pode fazer nada contra o seu livre-arbítrio também. Nem Deus pode, muito menos ele. Então você vê que o Senhor Jesus nos mostra, se você quer se defender das palavras torpes do mundo, das mentiras e de tudo aquilo que nós somos cansados de conhecer, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que estava aqui em Jesus. Porque senão, olha se você ia conseguir passar dessa agora, ó. Dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem o quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. O diabo está falando para Jesus assim, ó, se você me adorar, eu te dou tudo, você vai ser dono de todos os reinos. Você já imaginou você sendo presidente do Brasil? Você sendo governador do estado? Você sendo um rei de todos os mundos? Aí o trem ia pegar, não ia? Mas você não estava sozinho. Você precisa do Espírito Santo para entender que o verdadeiro valor está aqui e não no mundo. Porque Ele te dá, Ele te toma. A palavra de Deus, quando Deus te dá a palavra, ela é sua. Ninguém pode tocar você mais. Ajuntais tesouros no céu. Porque quando você junta tesouros na terra, o ladrão te rouba, a traça come, a ferrugem come. Então por isso que nós temos que estar sempre atentados para a palavra de Deus. E a partir desse momento o Senhor Jesus continuou caminhando durante seus 3 anos e meio, fazendo milagres, mostrando para os seus discípulos que Ele era, Ele é e Ele sempre será a verdade, a vida e tudo isso que nós conhecemos e apresentamos para vocês. Então a palavra de Deus, ela fala hoje da gente vigiar aquilo que a gente fala, para não maldizer, para não jogar praga em ninguém, porque o crente não joga praga, ele abençoa as pessoas, independentes do que elas são, más ou boas, porque quem conhece o coração é Deus e não a gente. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no seu, no meu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Vamos ficar de pé para a gente orar? Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por o Senhor estar nos fortalecendo cada vez mais, que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo. Abençoe os irmãos que vieram hoje, abençoe aqueles que não puderam vir. Obrigado por o Senhor ter trazido, o pessoal com segurança nas tuas mãos, e que o Senhor continue trazendo mais pessoas para ouvir a tua palavra. Abençoe o irmãozinho que veio hoje, para que ele não desista, para que ele venha se alimentar dessa palavra e saber que há um segredo guardado na palavra do Senhor. E para que esse segredo seja aberto para ele, é preciso de ter a visão espiritual que só o Senhor pode nos dar. E que aí ele vai ver que esse realmente é o verdadeiro valor de todas as coisas, assim como nós descobrimos com o tempo. Abençoe a vida dele, da família dele, de cada um de nós e da nossa família que está aqui. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as 12 consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. E nós dizemos, amém. Glória a Deus. Aleluia.